Nós vamos à palavra de Deus. Muito o Senhor tem a nos falar nesta noite e nós vamos já sem delongas. Gostaria de pedir a mensagem, o tema da mensagem no telão. A verdade de Deus versus a verdade do homem. A verdade do homem jamais será a verdade de Deus. A verdade de Deus é a verdade de Deus e se chama Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2, nós vamos ler os versículos 20 a 22. Livro de Daniel, capítulo 2, versículos 20 a 22. Glórias a Deus. Todos acharam? Vamos ler a palavra. Diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Aleluia. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Senhor, ao teu nome nós damos glórias, o teu nome nós exaltamos, porque tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. É o Senhor, ó Deus, que muda o tempo e as estações. É o Senhor que remove reis e estabelece reis. É o Senhor que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Tu és a própria sabedoria. É o Senhor quem revela o profundo e o escondido. O Senhor conhece o que está em trevas. E contigo, Senhor, mora a luz. Tu és a própria luz. E nós, ó Deus, somos luzeiros no mundo, porque o Senhor habita em nós. O Senhor está em nós. Somos um espírito com Deus. E por isso, Pai, eu te peço mais uma vez, com humildade, com temor e santo tremor, porque sei, ó Deus, a responsabilidade que está sobre a minha vida. Sei bem, ó Pai, aquilo que tu confiaste em minhas mãos para fazer em teu nome nesta terra. E aqui estou eu mais uma vez, Pai, em teu nome, lhe pedindo, Senhor, por esta sabedoria, lhe pedindo, Senhor, pela revelação daquilo, Senhor, que precisa chegar ao entendimento da tua igreja. Que o Senhor nos revele o profundo e o escondido, Pai, para que de fato vivamos por cabeça nesta terra, que de fato reinemos em vida por meio de ti, por meio deste conhecimento precioso que chega à nossa vida,
através do teu Santo Espírito. Use a minha vida, use a minha boca, as palavras, Senhor, que saírem dos meus lábios, que sejam todas elas as tuas palavras, e que o teu querer, a tua vontade, para esta noite com as nossas vidas, para com a tua igreja, se cumpra por completo, Deus. Aquilo que o Senhor determinou para esta noite, se cumpra cabalmente, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. E todos que oraram comigo, digam amém, amém e amém. Obrigado, amado ministro Vinícius, amada, querida pastora Dani. Muito obrigado, meus amados e queridos irmãos, igreja preciosa de Jesus nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, aqueles que são nesta terra cabeça e não cauda, estão por cima e não por baixo, têm para emprestar e não tomam emprestado, aqueles que vivem a herança dos santos nesta terra, aqueles que são santos preciosos do Pai, são amados de Deus e que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém nem nada pode tirar ou apagar, e são aqueles que já vivem a vida eterna. Hoje nós vamos ver pelas Sagradas Escrituras, como sempre fazemos, mas nós vamos navegar por águas mais profundas nesta noite, para ver e entender o poder e a sabedoria que Deus dá aos seus, para entenderem não só os fatos atuais, mas também o que está por vir. Nos tempos de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E este rei mandou chamar os magos, mandou chamar os encantadores da província, os feiticeiros, os caldeus, para que lhe revelassem este sonho, porque foi um sonho que lhe incomodou muito. E nós vamos ler isso em Daniel 2, 1 a 19. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença. Até que se mude a situação, portanto, dize-me o sonho, e saberei
e me podeis dar-lhe a interpretação. Estão entendendo? O rei, ele queria interpretação, mas ele queria que quem fosse dar a interpretação também lhe revelasse o sonho que ele teve. Estão entendendo? Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos, porque eles estavam na lista dos sábios da província. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e a Azarias. Conhece esses três? Sadraque, Mesaque e Abednego. Seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Aleluia. Então, você pode ver aqui o desespero de um rei para entender a visão, entender o sonho, ter a interpretação daquilo que lhe havia sido lhe mostrado, e não havia ninguém na província que lhe desse a interpretação, que lhe pudesse ajudá-lo nesta questão. E ele então manda matar todos os sábios, todos os adivinhos, todos os feiticeiros, mata tudo, porque para nada serve. Mas dentre esses sábios, existia lá 4 homens de Deus. Existia lá 4 que estavam na lista desses sábios e que eram servos do Deus Altíssimo. E a estes, então, não havia sido indagado. E o Senhor, então, lhe deu sabedoria a Daniel para que ele chegasse ao rei, não é? E tivesse ali uma segunda chance. E Deus estava vendo tudo que estava acontecendo. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. O Senhor, depois que eles oraram, depois que Daniel e os seus amigos clamaram ao Senhor, Deus deu então a Daniel em visão de noite. Isso aqui pode ter sido também em sonho. E Daniel agradeceu a Deus pela revelação que ele teve. Então nós vamos continuar lendo versículos 25 ao 35, que diz assim: então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesassar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios,
pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Ou seja, depois os dias que se seguiriam, e até depois do seu reinado. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Então, olhe a humildade de Daniel, reconhecendo o poder e a glória que é do Senhor. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro. Então imagine você uma estátua grande, tá? Com uma cabeça de ferro, a cabeça de ouro, desculpa, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Aleluia. O sonho do rei, a grande estátua, significava os reinos que viriam após o reinado de Nabucodonosor. Em versículos 39 a 45, Daniel continua. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Então, Nabucodonosor, ele estava ali no reino babilônico. Amém? Ele era o rei babilônico. Então, depois dele, viria um reino inferior ao dele. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Versículo 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo,
esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aleluia. A estátua tinha um significado. A cabeça de ouro simbolizava o Império Babilônico, o atual. O peito e os braços de prata simbolizava o império que viria depois, que era o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze simbolizava o Império Grego, o Império Greco-Macedônico. As pernas de ferro simbolizava o Império Romano. E os pés, em parte de ferro, em parte de barro, simboliza o mundo atual. O mundo atual, ele vive isso nos dias em que nós vivemos, a força do ferro, que é o poder político. Porque nós podemos ver, amados, que as pernas eram de ferro, e as pernas simbolizavam o Império Romano, simbolizava Roma, simbolizava a Itália, simbolizava aquilo que veio depois a ser o Império Papal, na questão espiritual. Então, por isso ele disse que parte frágil e parte forte. A parte forte é a parte política, e a parte frágil é a parte espiritual, que não está sobre a rocha. Então nós podemos aqui entender que a força do ferro, que é o poder político, e a instabilidade, a fragilidade do barro, que é o poder espiritual, foi herdado do Império Romano. A partir de Constantino, com o seu poder papal, essas questões de fragilidade vem existindo dia após dia, porque o que mais se dá atenção é a questão política. No mundo atual em que nós vivemos, as pessoas se preocupam muito mais com as questões políticas e não com as questões espirituais. O versículo 34 diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. A interpretação do sonho mostrou que, por maior e mais forte que fosse o império, o poder humano, haveria uma pedra que seria capaz de esmiuçar todos eles juntos. Fazer simplesmente desaparecer e ainda mostrar a sua fragilidade. Versículo 42 diz: como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Roma tinha um grande e forte poder político, mas ao mesmo tempo era frágil por causa da questão espiritual. Ouça, todas as religiões do mundo têm pés de barro. São frágeis, são limitadas, e a única que tem a pedra que esmiuça impérios é Jesus. É a igreja de Jesus. É a única. É a única, amado.
Todas as religiões do mundo têm pés de barro. 1 de Pedro 2, 6 a 8 diz: pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Aleluia, aleluia. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Esta pedra é Jesus. Esta pedra angular chama-se Jesus. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então ouçam, nós estamos aqui, nesta noite, igreja, estudando uma visão de quase 600 anos antes de Jesus. E esta pedra que esmiuça reinos e esmiuça impérios, que é Jesus, a pedra sobre a qual está edificada a sua igreja, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os reinos são frágeis. Os reinos se vão. Reinos passam. Mas a igreja jamais passará. Porque a palavra jamais passará. A Jesus toda a glória. A igreja é forte. A igreja, amado, não é frágil. Na igreja não há fragilidade. Na igreja não há pés de barro. Versículo 43 diz, de Daniel 2, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na igreja, como disse, não pode haver pé de ferro e pé de barro. Não pode haver. Quer ter um exemplo? A igreja, amado, não pode haver poder político. Numa igreja não pode haver política misturada. Não pode. A igreja, ela é para todos, inclusive para quem é político. Mas jamais deve se misturar. O altar de Deus é o altar de Deus. Ferro não se mistura com barro. Versículos 44 e 45 diz, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Assim, a vida espiritual ela não pode ter pés de barro, pés de ferro. Amém? Eu não posso ter a força do Espírito, mas ainda ter na minha vida, em alguma área da minha vida, alguma fragilidade. Eu preciso, estar ligado nesta questão. Porque se em alguma área da minha vida eu tiver alguma fragilidade, dificilmente eu ficarei em pé. Dificilmente eu ficarei em pé. São os meus pensamentos, a minha mente, que conduz a minha vida, que dirige a minha vida. Mas são os meus pés que me sustentam e que me levam. Ok? E olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6,15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
O Evangelho da paz nos dá força. O Evangelho da paz nos dá sustentação. Nos dá firmeza. E o Evangelho é a verdade. A pedra que esmiuça todos os poderes e os reduz a nada, chama-se Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você aqui, nesta igreja, você é calçado com este Evangelho. Você não é calçado aqui com um olhinho ungido lá de Jerusalém. Você aqui, nesta igreja, não é calçado com um brotinho de feijão de R$1.000. Você aqui nesta igreja não é calçado com um copo d'água ungido para você levar para casa. Com campanhas e mais campanhas. Aqui você é calçado com o Evangelho da paz. Fora disso, amado, fora do Evangelho da paz, são pés de ferro e de barro. E chegará um momento em que a vida será esmiuçada. O que me torna e me mantém indestrutível é o Evangelho da paz. Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. É a verdade que nos mantém firmes, é a verdade que nos faz indestrutíveis. Em João 18,38 diz assim: perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Que é a verdade? A pergunta de Pilatos foi essa: que é a verdade? Versículo 37. Então, lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Se eu ouço a voz de Jesus, se você está ouvindo esta voz, nesse momento, e está compreendendo o que esta voz está dizendo, você é de Jesus. Amém? Você é de Jesus. Então, se eu ouço a voz de Jesus, eu conheço a verdade. Eu sei o que é a verdade. E Pilatos, ele não tinha a capacidade para conhecer a verdade. Pilatos não tinha a capacidade de receber e entender a verdade. Por isso, ele estava diante da verdade e dizia: o que é a verdade? O que é a verdade? Estão entendendo, igreja? Então a verdade para alguns, às vezes não é a verdade para outros. E a verdade não é uma opinião, não é uma ideia, não é um pensamento. A verdade chama-se Jesus. Ponto final. Versículo João 14, 17 diz assim: o Espírito da verdade, aleluia, que o mundo não pode receber, que os da perdição não podem receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o Pai da verdade é Jesus. Diga, o Pai da verdade é Jesus. Amém. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, a verdade, ela é oposta à mentira. A verdade não é uma religião. A verdade não é um pensamento, a verdade é a pessoa de Jesus. João 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a verdade e a verdade não permite mentiras. Não há possibilidade, amado, de eu viver e dizer que eu sou de Jesus, que eu amo Jesus, que eu sigo Jesus, que Jesus é o meu Senhor, e ter uma vida de mentiras. Não há possibilidade, isso não existe.
Então, Jesus é a verdade, então a verdade habita em mim. Eu vivo a verdade. Então Jesus não permite mentiras, nem sequer, amado, desse tamanho assim, ó. Ai, ô mãe, estão batendo na porta. Quer falar com a senhora? Ah, fala que eu saí. Não pode. Não pode. Nenhuma mentirinha, nada. Ah, amanhã eu passo aí. E não passa. É mentira. Então não pode. Não pode. Não pode. Estão entendendo, igreja? Não pode. Diga, não pode. Ai, pastor, mas foi uma mentirinha para o bem. Não pode. Não existe mentirinha para o bem, amado. Ouça, toda mentira vai trazer desgraça. Porque a mentira é do diabo. Então como é que se usa algo do diabo para o bem? Não se usa. A verdade sempre prevalece. Ai, pastor, mas vai doer. Amado, é melhor doer com a verdade do que doer depois com a mentira. Estão entendendo? Então Jesus é a verdade não permite mentiras, Jesus não permite roubo, Jesus não permite corrupção, Jesus não permite fraudes, Jesus não permite traições, Jesus não permite esquemas, sabe, para benefícios de uns e opressão de outros. Não permite, porque Deus é justiça. Então nós estamos vendo muito disso. Os dias que nós estamos vendo pessoas, governantes, se aproveitando de uma pandemia. Fazendo, sabe, aquisições de respiradores super, hiper faturados. Respiradores que custam lá, quanto? O valor real, 25 mil? Pagando 200 mil reais num respirador? Então, assim, eu fico pasmo, eu fico envergonhado. Hospitais de campanhas construídos com milhões para não serem utilizados. Nós estamos vivendo um caos social, mano. O povo vivendo de esmola. É vergonhoso. Nós estamos ouvindo muitas coisas estranhas. Você tem ouvido coisas estranhas? Muito estranhas. Movimentos estranhos. Com a China. Tem ouvido? Eu tenho ouvido, mano. Laboratórios com vacinas. E eu fico me perguntando, o que é a verdade? O que é, de fato, verdade? Sabe? Amado, governos que serão esmiuçados pela verdade. Governos que serão reduzidos a nada pela pedra que esmiuça os poderes. Que está aí fora a mentira reinando dia após dia. O que é a verdade em tudo que nos é anunciado pelas mídias? O que é a verdade, amado? Lhe pergunto. O homem se eleva pensando ser ele o autor da verdade. Mas nós conhecemos a verdade, que é Jesus. E nós sabemos que fora de Jesus não há verdade. E este mundo inteiro jaz no maligno, e nós não somos enganados, amado. E jamais seremos enganados. Pelo contrário, nós somos luzeiros no mundo para anunciar a verdade. Essas pessoas que negam o culto a Deus, que não se submetem ao governo de Deus,
vivem a mentira e amam a mentira, serão esmiuçadas. Serão reduzidas a nada. Em 1 Coríntios 2,14. A palavra do Senhor diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então passarão reinos, passarão reis, passarão, e serão reduzidos a nada, se não se dobrarem aos pés da pedra, que esmiuça o poder humano. E esta pedra se chama Jesus Cristo. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A verdade, ela será sempre contrária à mentira e à injustiça. E a Bíblia ensina a verdade contradizendo todas as religiões da terra. Sim ou sim? A Bíblia ensina a verdade contradizendo todas as religiões desta terra. Então, qual é a religião verdadeira? É a Bíblia. É Jesus. Fora disso, toda religião é mentirosa. Porque a verdade só está em Jesus. Em João 8, 31 e 32 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 119, 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Aleluia. Verdade não é uma opinião, verdade não é uma ideia, verdade é uma pessoa. Guarde bem isso. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, na verdade de Deus, não há barro misturado com ferro. João 16, 13 e 14 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Nós estamos aqui como igreja de Jesus para anunciar a verdade. Nós estamos aqui como igreja de Jesus para anunciar o nome do Senhor e a palavra que sai da boca de Deus. Então nós sabemos, amado, que a verdade, ela não é algo popular. Nós sabemos que a verdade, ela não agrada a todos. Na maioria das vezes a verdade ofende. Na maioria das vezes, amada, a verdade ela se torna ofensiva para aquele que a ouve. Porque aquele que está ouvindo está errado. Ele está numa condição de erro e a verdade vem para arrumar as coisas. E quando a verdade vem de encontro com uma situação errada, ela é ofensiva. E dizer para alguém que se aproveita de uma doença, dizer para alguém que se aproveita de uma morte, a morte de uma pessoa, que ela está errada, isso é ofensivo. A igreja está entendendo? Em 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, está aí uma lista que Deus diz que não vão herdar um reino, amado.
Em Gálatas 4, 16 e 19 diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Sabe, muitas pessoas, amado, fazem isso. Quando ouvem a verdade de alguém, vira inimiga. Vira inimiga. Passa a odiar até a morte. Então Paulo aqui é a mesma coisa. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Então eu aqui, amado, eu quero, todos os dias da minha vida, anunciar a verdade para a tua vida e para aquele que me ouve. Seja pela internet, seja pela forma que Deus mover para que esta palavra chegue. Então assim, o versículo 19 diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, quando que Cristo está formado em nós? Quando nós conhecemos a verdade, quando nós vivemos a verdade, quando nós praticamos a verdade, quando nós amamos a verdade e quando nós temos as consequências eternas da verdade. São as consequências da salvação. Então, fora da verdade, fora de Jesus, a vida é pecado, amado. Fora de Jesus, a vida é pecado, é escuridão, é morte, é uma mentira, é escravidão, uma vida sem esperança. Em João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade só é encontrada em quem? Em Jesus. O Salmo 51, versículo 6 diz: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Eis que te comprases onde? Na verdade. Amado, o prazer de Deus está onde? Na verdade. É na verdade que Deus se agrada. É com a verdade que Deus se agrada. Não há outra coisa. 1 de Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será? Tem ideia? Eu não quero nem fazer ideia. Porque eu estou cuidando aqui da minha. Porque eu estou dentro da casa de Deus e eu sei que começa por mim. O juízo de Deus começa por mim. Porque se eu digo que eu sou de Jesus, se eu sou de Cristo, eu tenho que amar a verdade, viver pela verdade, praticar a verdade, ensinar a verdade, odiar o mal, odiar a mentira, ir contra a mentira. Na quinta-feira, eu quase que eu perdi a estribeira aqui, amado. Desculpa a expressão aqui. Na quinta-feira, eu me irei de uma forma santa, mas tão, né? Quem estava aqui, acho que pôde perceber. Foi na quinta, não foi? Que eu estava falando aqui de corrupção, de roubo. Não foi? Foi, não foi? Que eu só falei algumas palavrinhas aqui, só de ladrão, sem vergonha. E eu, graças a Deus, que o Espírito me deu o domínio próprio de novo. Porque, amado, eu odeio o mal. E a Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Então todo aquele que teme a Deus, ele odeia o mal. Ele odeia a injustiça. E eu sou assim. Eu odeio o mal. Eu odeio a injustiça. Eu odeio a mentira. Eu odeio o roubo. Eu odeio a corrupção. Eu odeio fraude. Então, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E eu creio nesta palavra para este tempo. Para este tempo, para estes dias que nós estamos vivendo, igreja. Ouça. Eu creio nesta palavra para esse tempo. Foi escrita, amado, há mais de 2000 anos.
E eu creio que é para esse tempo que nós vivemos aqui. Ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ouçam aqueles que não estão obedecendo ao Evangelho de Deus. Você que o Senhor vai fazer esta voz chegar aos teus ouvidos. Reconcilia-te com Deus. Reconcilia-te com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Para que o Senhor ache em ti graça. E venha lhe dar uma vida de paz. Uma vida de tranquilidade com segurança. Porque a palavra, ela é fiel e verdadeira. E de Deus não se zomba. O nosso Senhor, o Deus que eu prego neste lugar, é um Deus que conhece tudo que está em trevas. O Deus que eu prego neste altar é um Deus que tudo sabe, que tudo vê. E que conhece tudo que está em escuridão. Com Ele mora a luz. Ele é a própria luz. E Ele diz nesta noite, arrepende-te. Arrepende-te e reconcilia-te comigo. Porque o nosso Deus é amor e é perdão. Mas é justiça. Viver a verdade deve ser a preocupação de todo homem nesta terra. Viver a verdade, viver Jesus, porque Jesus é a verdade. Não é viver a minha verdade como se eu fosse dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu preciso daquele que é a verdade. Eu sou totalmente, amado, incapaz. Eu sou totalmente dependente daquele que vive e reina para todo sempre. Eu sei quem eu sou e por isso eu entendo a minha dependência. Por isso eu entendo que as minhas vidas, a minha vida, se não estiver nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso, eu nada posso fazer. Eu nada sou aqui nesta terra. Porque Ele é a própria sabedoria. Então a minha e a tua preocupação deve ser viver a verdade. E a verdade chama-se Jesus. Eu vou encerrar esta mensagem com o que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, de toda mulher. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que assim seja, porque assim disse o Senhor, o Deus de toda a verdade. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, nosso Senhor, nosso Pai, a Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus, por mais esta noite em Tua casa. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra que veio do trono de Tua graça, de encontro com o nosso espírito, para nos fortalecer, para nos alimentar, para nos tornarmos, ó Deus, cada vez mais fortes no Teu poder. Obrigado, Deus, por revelar, Senhor, a Tua palavra ao nosso espírito. Somos verdadeiramente livres porque o Senhor nos libertou. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é a verdade para a nossa vida. E entendemos perfeitamente, Jesus, quão grande o compromisso que devemos ter com a verdade, esta verdade que nos alcançou. Queremos em todo tempo anunciar esta palavra, anunciar esta verdade. Temos um chamado
E não podemos nos calar, não podemos nos encolher, nos ocultar, não podemos fazer vistas grossas mediante a mentira, mediante aquilo que vem contra a palavra. Somos a igreja de Deus nesta terra. Temos um posicionamento bíblico, temos um posicionamento divino nesta terra, para mostrar ao homem o certo e o errado, para sermos de fato luzeiros no mundo. Pai amado e bendito, que o Senhor nos dê cada vez mais a ousadia, a intrepidez, para falar em Teu nome, para não aceitarmos o errado, para não sermos convenientes com a mentira, para não seguirmos, Senhor, pelo caminho escuro e escuso das trevas, porque temos o Espírito da verdade em nós, o Espírito que nos guia a toda a verdade. Pai amado e bendito, Tu és o caminho, a verdade e a vida. As Tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, Senhor. E os Teus juízos duram para sempre. Por isso, eu Te agradeço, Pai, de todo o meu coração. Eu Te exalto, Senhor, de todo o meu coração. Eu Te engrandeço, Senhor, de todo o meu coração. Porque o Senhor me trouxe a esta verdade. O Senhor me guiou para conhecer esta verdade que me libertou. E hoje, em Teu nome, Senhor, eis-me aqui, trazendo esta verdade para a Tua igreja, trazendo esta verdade para aqueles que o Senhor fez a chegar ao Teu aprisco, para serem apacentados por Ti. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço por cada ovelha Tua, que tem ouvido a Tua voz e tem compreendido, Senhor, tem ouvido a Tua voz e tem recebido a revelação dos Teus mistérios. Aqueles que têm, Senhor, permanecido em Ti. Aqueles, Senhor, que têm dado muito fruto a Ti, Senhor. Eu Te agradeço por estes. E oro por estes, Pai. Por aqueles que são Teus. Oro, Deus, também por aqueles que estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra e estão na terra distante. Aqueles que estão longe da casa do Pai. Aqueles, ó Deus, que são Teus, que já foram comprados na cruz do Calvário pelo Teu precioso sangue, mas ainda estão, Senhor, sobre o governo do mundo, estão debaixo do governo do mundo, estão na terra distante. Eu oro por estes, Pai, para que eles se acheguem, para que eles reconciliem-te, Senhor, contigo, ó Deus, e vivam as Tuas promessas, vivam a segurança da Tua casa, vivam a proteção da Tua casa, porque nós entendemos, Senhor, que aqueles que estão debaixo do Teu governo são guardados por Ti. Nós entendemos e cremos que aqueles que estão debaixo do Teu governo têm a Tua proteção, Senhor. Em tudo são guardados, porque nós conhecemos e cremos no Teu amor por nós, Pai. Assim vamos permanecer, Jesus, firmes, nos cingindo com a verdade, calçando os nossos pés com o Evangelho da paz, com a verdade que liberta, com a verdade que esmiuça a mentira. Pai amado e bendito, graças Te dou, Senhor. Graças Te dou por esta noite maravilhosa em Tua casa. Graças Te dou, Senhor, por cada filho amado Teu, que esteve, Senhor, na mesma frequência até este momento, ouvindo a Tua voz, ouvindo, Senhor, a revelação do Teu Espírito. Assim como diz, e eu creio, está escrito em Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, ela é confirmada por sinais
ela é confirmada por sinais. Assim eu peço, Deus, por estes sinais em favor do teu povo. Peço sinais, Senhor, no casamento. Peço sinais, ó Deus, na saúde do teu povo. Peço sinais, Senhor, na vida familiar. Peço sinais na vida financeira. Peço sinais, ó Deus, na vida espiritual, na vida emocional. Peço sinais, Senhor. Peço sinais que venham manifestar, Senhor, a tua glória na vida de cada um de nós. Que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, para louvor, honra e glória do teu nome. Pois só o Senhor é o Deus que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Tu és o Deus que revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e contigo está a luz. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda a igreja que orou comigo, diga...